Então, boa tarde de novo. Bom, o tema da palestra, eu escolhi esse tema porque é o que passa no momento, na minha vida, na minha cabeça, sabe? Nas minhas divagações íntimas, né? Muitas vezes a gente se pega pensando, por que eu, né? E por que nós? Então é um assunto que eu tenho bastante carinho e eu acho que vou tentar passar da forma melhor possível. Na doutrina espírita, resignação é a aceitação consciente das circunstâncias da vida, e especialmente as circunstâncias mais difíceis. Mas é essas circunstâncias difíceis que é um processo de aprendizado para a nossa evolução espiritual. A resignação jamais pode ser dita que é passividade ou inércia. Ou como a Rorô me disse uma vez, conformismo. Os espíritas são tudo conformado, tudo tem uma desculpa. No dia que ela falou isso, já lá, quando nós morávamos em Florianópolis, aquilo meio que, parece que é assim mesmo, né? Mas depois eu fui avaliar, não é conformismo. Por quê? Porque nós temos um guia. E dentro do Evangelho, a gente vê que nada é conformismo, ou inércia ou passividade. Faz com que a gente se entregue à vontade divina através do Evangelho e busque a serenidade e a compreensão, principalmente nos momentos difíceis, e não a revolta. Porque quando a gente vê exemplos, né, vários exemplos que temos, mesmo na nossa vida, né, como eu falei, né, porquê? Tem que ter um porquê. Nem que seja para nos dar uma chacoalhada e ver que não somos nada mais do que o nosso outro irmão. Que precisamos dos nossos irmãos, as nossas irmãs de sangue, assim como precisamos dos nossos colegas, dos nossos irmãos aqui do centro. Então, a resignação, ela busca o consentimento do coração. Resignação tem que ser voluntária e sentida, como explica o Evangelho. Não é passividade, volto a dizer, é um ato de força interior e mobilização para entender o porquê das dificuldades, encarando-as como oportunidade de crescimento moral e intelectual. Temos que ter a paciência, a serenidade, que nos ajuda a lidar com o sofrimento de forma mais leve, promovendo a serenidade e aliviando a dor, que se contrapõe à revolta e o desespero. A resignação também, quando aceita com gratidão, transforma o sofrimento em uma ferramenta para lapidar o nosso espírito, dando ele proporções harmônicas e resplandecentes. E temos que ter confiança nesse processo, porque há um propósito maior por trás dos eventos que se sucedem. Mesmo que a gente não os entenda naquele momento. Mas depois, com certeza, a gente vai entender o porquê. E a libertação da rebeldia. Se ceder à revolta e ao orgulho, o espírito se aprisiona, enquanto a resignação liberta o indivíduo, permitindo que ele siga num caminho de evolução. E também tem a transformação interior. A mudança real começa de dentro para fora.
Aceitar a realidade, aceitar os outros e a si mesmo, abre um caminho para a transformação que tanto a gente almeja. E vem a paz interior. Essa sim, não tem coisa melhor que a gente pôr a nossa cabeça no travesseiro, ou chegar na hora do nosso repouso e parar e analisar e ter a consciência tranquila, a paz interior de que tudo aquilo que estamos passando é um processo que, como disse ontem o nosso palestrante, vai passar. Tudo vai passar. Os momentos de alegria passarão também. E esses momentos em que a gente está fragilizada, que a gente está sem muita vitalidade, também vai passar. Então, é a aceitação para a nossa vida sem revolta e sem discórdia. As leis divinas, elas são evolutivas em si e nos outros. É aprender, respeitá-las e trabalhar em harmonia com elas. E as leis divinas estão onde? No nosso Evangelho. No Evangelho, segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte. Está lá no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, na instrução dos Espíritos. A felicidade não é deste mundo, assim como a riqueza também não, a juventude também não. Para isso, temos a bênção da reencarnação. E eu não entendia muitas vezes quando acho que eu já comentei isso nos grupos de estudo, mas enfim. Eu não entendia quando eu via uma pessoa idosa numa sala de aula, fazendo uma faculdade. Não entendia, eu só dizia assim, o que vai adiantar? Qual é a meta que essa pessoa tem de ter um curso, ter um curso? E eu achava aquilo que ela estava tirando espaço de um jovem. Muitas vezes eu falei isso. Eu digo, que absurdo. Mas depois, com o tempo, com os estudos, eu vi que tudo aquilo que a gente adquire agora nessa encarnação, a gente vai ficar para a gente. E o que não vai ficar são as coisas efêmeras, são as coisas passageiras, temporárias, que nos acompanham aqui nesse plano, porque estamos num plano de provas e expiações. Então, muitas vezes, nós nos pegamos em coisas que não acrescentam, mas eu tenho certeza que todos aqui concordam comigo. Também já passou isso com a gente. Muita coisa a gente já está deixando de lado e às vezes prefere ficar em casa assistindo uma palestra ou lendo um livro para melhorar a nossa conduta, né, perante os nossos irmãos, perante a sociedade e principalmente perante a Deus e a espiritualidade maior. Estão conosco desde a nossa preparação para essa vida atual, para essa reencarnação atual. Então, eu acho que essa palavra resignação, ela fecha muito com tudo isso, porque eu já fui uma pessoa muito revoltada, já fui. E por isso que eu digo que essas duas palavrinhas mexem muito comigo. Já fui muito revoltada de não entender o porquê que eu não tenho, porquê que eu não consigo, porquê. E sofria muito. Eu era amarga. E eu era, como dizia minha mãe, eu era amarga de ruim. Porque eu era muito
muito brava. E daí no momento que tu cai de boca, de cara no chão, tu te quebra todo, e aí tu tem que levantar e procurar. E aí passando lá em Florianópolis, na frente do centro espírita, para fazer, eu ia num lugar fazer uma fisioterapia para o pescoço, porque eu travei a cervical, tudo por causa do emocional, né? Passei na frente, escutei uma voz assim, lembro, e olhei para dentro, estava o Gilberto, um amigo que até já desencarnou. E eu gostei tanto daquilo, eu entrei e comecei a escutar. E todo mundo diz isso, né? Parecia que ele estava lendo para mim. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que ele estava lendo exatamente esse texto. Resignação e aceitação. E aí, a partir daquele momento, eu comecei a escutar e comecei a ir todos os dias, cada dia eu ia mais cedo, para ficar mais tempo escutando o Gilberto. Então, ali começou a mudar várias coisas na minha vida, e aí eu comecei a entender. E aí eu comecei a aceitar as coisas. Então, eu tenho muito mesmo a agradecer, sempre faço minhas preces e direciono ao Gilberto e a todos que me auxiliaram, porque talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse aceitado, me resignado e estudado e entender. Ainda tenho muito que aprender, ainda tenho muito que deixar de sofrer, porque como disse ontem o palestrante novo, parece que ele já tinha lido a minha palestra, por isso que ele... mãe sofre muito. Então hoje eu consigo, através da resignação e da aceitação das coisas, eu consigo trabalhar as coisas relativas à minha vida. Mas eu ainda não consigo não sofrer e não em relação à vida dos filhos. Ah, mas são adultos, disse alguém. Sim. Mas não vão deixar de ser meus filhos. E quando eles sofrem, eu sofro. E aí que eu tenho que buscar amparo através do Evangelho, através de uma palestra, para poder me fortalecer e não deixar cair a peteca. E não voltar no ponto de me revoltar ou de fazer aquela perguntinha, por quê? Né? Então, assim, Deus nos deu essa prova, né? Os filhos são uma prova, porque a gente tem que educá-los. A gente educou quando pequenininho e tudo, mas agora, depois de adulto, é muito complicado. Muito complicado. Mas eu não desisto. Eu leio, eu falo, eu boto. E nós temos que ter. Então, eles estão aprendendo a se resignar e aceitar. Daí a aceitação já é o início da transformação interior. A resignação, tu tá começando a entender. E daí a aceitação já é o início da transformação interior. É um ato ativo que difere do conformismo passivo. Então, tu já está aceitando, tu já consegue trabalhar, tu já consegue entender. Não vou dizer que tu não vá engolir o choro, ou que tu não vá chorar, ou que tu não vai te magoar em relação às coisas que a vida apresenta. Mas a gente aceita. Ela envolve conhecer a realidade, aceitar a si mesmo e aos outros, sem julgamento, e compreender que a vida é uma escola de aprendizado e evolução. Então, ao mesmo tempo que a gente conhece a realidade e se aceita, nós temos que aprender a aceitar o nosso irmão, ainda com as ignorâncias que ele tem,
não digo sobre doutrina, mas assim, de amor ao próximo, de benevolência. Tem muita gente ainda muito egoísta, muito... Às vezes tem um conhecimento bárbaro, mas aquele conhecimento é só para ficar mais rico ou adquirir, e às vezes o ser humano fica relegado a segundo plano. Então, em vez da gente lutar contra as circunstâncias, a aceitação busca entendê-las como oportunidade para o crescimento pessoal, o que permite a mudança e atitudes e a construção de um futuro melhor. Isso é muito bonito, né? Em vez da gente lutar, aceitar, é um crescimento pessoal que nos ajuda a evoluirmos. Não é desistência. Aceitar não significa submissão, mas sim um passo corajoso para lidar com a realidade, analisar os problemas e buscar soluções. Não podemos aceitar e de repente, eu vou rezar porque eu preciso botar um dinheiro no banco, eu vou rezar para Deus me ajudar. Tu tem que ir à luta também. Tu tem que ver por que tu está precisando, por que naquele momento tu está desprovida, o que tu fez de errado, entende? Então não é, tu tem que ter um passo corajoso para lidar com a realidade. O que tu fez de errado? Então busca aquilo, vê por quê, e aí sim, vamos trabalhar aquilo para não passar de novo. Então, temos que buscar as soluções para o nosso dia a dia. É um ponto de partida, é o primeiro passo para a mudança, aceitar a realidade, como o medo em uma situação específica permite desenvolver estratégias para enfrentá-la, em vez de fugir, conforme está no Consolador. Deixa eu ver aqui. No Consolador tem na pergunta 354, na pergunta 354, o que é ter fé? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar na energia constante da realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei, com todos os valores da razão pela luz do sentimento. Essa fé não pode estagnar em nenhuma circunstância da vida e sabe trabalhar intensificando a amplitude de sua iluminação, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Então, nessa linda passagem do Consolador, nos dá que para tudo isso nós temos que ter essa fé substanciada, essa fé, fugiu a palavra, mas uma fé robusta, porque tudo parte também. Para te resignar, para te aceitar, tu tem que ter a fé. E a aceitação, ela é paciente e construtiva. O papel da aceitação no autoconhecimento e na transformação. O autoconhecimento, ao aceitar a si mesmo, é possível entender as próprias falhas e qualidades, o que é fundamental para o auto-perdão e para o aprimoramento moral e espiritual. Outra palavrinha, né, que é tão difícil para mim, é o tal do auto-perdão. A gente
A gente se culpa tanto. Eu me culpo tanto. Por que eu fiz assim? Por que lá naquele tempo eu fiz isso? Por que não fiz aquilo? Passou. Adianta. Agora, a gente tem que aprender com os erros a não tornar, não repetir, né? A fazer com fé, através dos divinos exemplos do Mestre Jesus, contidos no nosso Evangelho, que eu li só um pedacinho, que é só um pedacinho, né? E tem tanta coisa boa, que nos deixa felizes e agradecidos a Deus por ter colocado esse Consolador prometido nas nossas vidas. Porque eu fico imaginando como seria se não tivéssemos essa visão clara, essa realidade que a gente vê, né, através das leituras, através de toda a obra kardeciana e todas as obras auxiliares, né, tudo que tem. Então eu me sinto muito feliz e tenho certeza que vocês compartilham isso, a gente está nessa doutrina que abraça, que nos acolhe, que nos permite a nos resignarmos, a nos aceitarmos e termos fé, hoje e sempre. Obrigada.